Olá a todos, bem-vindo ao nosso programa podcast Questão de Saúde da Unimed Rio Claro. Mais uma vez, nós estamos no terceiro ano, né, trazendo assuntos de interesse relevante para a população local. Hoje o tema é saúde mental, né? Trouxemos os nossos profissionais de renome aqui da nossa casa, a doutora Aline, a nossa psicóloga, a doutora Alessandra Cortese, que é a nossa pediatra e ela trata de doenças mentais das crianças, e o doutor Leonardo Tomazella, psiquiatra. O tema está em moda, o tema é questão de muita discussão atualmente e ninguém sabe a origem, o meio e o fim desse assunto, doenças mentais. Por quê? Aproveite para mandar perguntas, compartilhe, deixe o nosso joinha para o programa e mande sugestões para os próximos temas. Saúde mental, com certeza, num programa só não cabe, né? E aí, doença mental, vocês acham que as pessoas estão com a saúde mental prejudicada? Por quê? Onde começa isso? É a sociedade? É o quê? O que vocês acham? Qual a impressão de vocês na sociedade? Olha, Nelmer, eu coloquei lá no nosso consultório, né, meu nome na frente e pediatra e psiquiatra, né, infantil. E assim, parece uma bobagem, né, porque eu não tinha colocado psiquiatria infantil, né, mas foi um boom, assim, praticamente todas as consultas, as mães me pedem orientação de tudo que você puder imaginar, assim. Ai, doutora, mas puxando também esse gancho tal da psiquiatria, minha filha não tá dormindo, meu filho não tá comendo, ou tá comendo demais, tá dormindo demais, não tem ânimo para estudar, né? Então, você vê que é um negócio que explodiu mesmo. Talvez seja pós-pandemia, talvez, não sei, né? Acho que é uma coisa a ser estudada. Parece que aumentou, né, depois da pandemia, muito. Mas a impressão que me dá, assim, não para de aumentar a casuística de doenças mentais, seja qual for. Eu não sei se é o estilo de vida, não sei se é alimentação, não sei se é tela, falta de sono, né? Tudo se junto, você contrata um psiquiatra, ele enche a agenda na hora, né? 2, 3, 10, 20, 50, psicólogo não tem mais agenda para nada. E aí? Já tinha uma tendência, né, de que no século XXI passássemos a nos preocupar mais com a saúde mental, né? Porque houve uma evolução na medicina para o tratamento de muitas doenças físicas, né? E as doenças mentais, ou os transtornos mentais ficaram, assim, de certa maneira de lado, né? Mas com o tempo isso foi, assim, avançando, evoluindo. Os tratamentos também foram se tornando mais acessíveis e resolutivos. E hoje em dia, o que parece é uma junção de fatores, assim, né? Então, assim, verificou-se que depois da pandemia realmente houve um boom, né? Um aumento exponencial, assim, de muitos casos, né? Muitos transtornos relacionados à saúde mental, principalmente transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? E parece que há uma junção de fatores, né? A ciência avança nesse sentido. E isso tem a ver, sim, com o estilo de vida que nós temos, com a tecnologia, com as redes sociais, né? E bem como, assim, também a ampliação, né? A ampliação da maneira como se fazem os diagnósticos. Hoje em dia, os manuais se tornaram, assim, mais inclusivos. Então, o que antes não era diagnosticado, hoje em dia acaba sendo, né, diagnosticado. Tá. Eu penso que essa consciência ampliada também de se falar sobre o tema, de pensar mais sobre indicadores que antes ficavam na esfera ou da neurologia ou das dores, vão pensar em pacientes crônicos que têm doenças crônicas e hoje podem pensar numa melhora da qualidade de vida, também considerando a esfera da saúde mental. Eu acho que essa consciência foi se ampliando. A pandemia ajudou muito nesse sentido, né? Vieram muitos assuntos à tona, muitas campanhas, se preocupou muito com a saúde mental, como as pessoas ficariam em casa. Então, eu acho que foi um ganho de consciência da importância de se pensar em saúde mental. E aí me chama a atenção quando você fala, né, que a partir da vinculação que você já tinha, né, você já atende aquela criança, essa família já tem uma relação, né, ali bacana. Eu acho que isso facilita muito
e amplia de uma forma consciente e responsável. Talvez essa mãe jamais ia procurar uma psiquiatra infantil só por alguma coisa que ela observa ali na casa dela, mas pelo vínculo que ela já tem com você. Ela sabe que você conhece aquela criança, sabe que você já conhece os indicadores. Está ganhando peso? Não está? Parece que está apresentando cansaço. Outro vínculo já propicia uma porta de entrada aí também para uma conduta mais responsável, mais consciente, porque é um enfrentamento complicado. Eu falo agora do pessoal da psicologia. Você está vendo que o paciente precisa de uma interação medicamentosa. Se ele não conhece um psiquiatra de referência, ele não vai procurar. Não vai procurar. Aí ele vai perguntar pra gente, mas você acha mesmo? Você que me vê toda semana, Você confia? você acha, né, que eu venho apresentando uma piora, né? Ele não vai usar essa linguagem, eu tô colocando nesses termos. Eu tô tendo uma piora nos comportamentos, eu tô tendo declínio das atividades aí cotidianas, aí a gente vai... Uma falta de conscientização, talvez até uma negação, Sim. preconceito. Sim, sem dúvida. E aí ele vai contando com a rede de apoio que ele já tem, de profissionais que ele já conhece, e aí a gente vai tentando tecer essa trama juntos. Eu acho que isso faz muita diferença. Eu tenho uma filosofia, partindo para a filosofia médica muito antiga e muito simplória. Cada órgão tem a sua reserva funcional, né? Ele trabalha até um certo limite, depois ele até força um pouco mais o limite, depois ele começa a espanar. Se eu forço o estômago comendo demais, eu vou ter problemas de estômago, óbvio. Se eu beber ou usar muito medicamento, eu vou forçar o fígado. Se eu usar muito a cabeça, eu vou ter problema de cabeça, falando de uma forma muito simples, né? E eu acho que o estilo de vida... Também. E aí eu queria perguntar até das crianças, porque eu tenho muita criança no consultório. Eles fazem a lição de casa, com a tela na frente, falando no celular, jogando com o outro e gritando com a mãe. Fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Entra no consultório Dá com a pra tela na mão. funcionar né, direito uma cabeça dessa? E entra no consultório com a tela na mão. Pode desligar. Primeira coisa que eu falo. É muito estímulo, né? Pra uma Faz 18 criança, coisas né? ao mesmo tempo. Não dá pra funcionar direito. Tanto é assim que a recomendação hoje em dia é que as crianças até os 2 anos de idade Zero não tela. tenham, né, acesso a telas de modo geral. Apenas para fazer uma videochamada e tal, né? Mas evitar ao máximo aí contato com celular, com tablet e até televisão. Eu vi nos meus filhos uma dificuldade desse negócio de você limitar o uso de telas. Porque você vai na casa do amiguinho, tem tela. Você vai na padaria, tem tela. Você vai na escola, a escola adotou material digital. Aí você tem o amiguinho dele que ele joga o joguinho na tela e você tem que ter a tela para jogar o joguinho com ele. Então, quer dizer, vai num mar de tendências, surfa na onda que você não tem como evitar. Eu gostei que algumas escolas tiraram o celular, né? Sim. Chega, você deixa numa sacola. Depois, É, na hora de ir embora, as eles escolas devolvem. Tiraram o celular, Graças a Deus. mas você vê, hoje, por exemplo, a escola dos meus filhos é material digital. Quer dizer, tá na tela. Na Não sua tá na tela, casa se ele distrai, vai mas tá na tela. operacionalizar, né? É. Eu acho interessante, é um exemplo que eu sempre discuto com os pacientes do consultório, o próprio uso, né, das crianças. Nós, na nossa idade, se a gente queria assistir um desenho, normalmente os desenhos passavam no período da manhã. Era raro, podia ter um canal ou outro que tivesse aí o desenho da tarde, mas você tinha que se organizar. Você vai acordar cedo, colocar ali o horário da tarefa, ou se você tinha outro compromisso, era aquela grade específica da programação da TV para você conseguir consumir o seu desenho favorito. Aliás, sem garantia nenhuma que ia passar, porque eles podiam modificar. Hoje eles têm acesso a absolutamente tudo a qualquer hora, e o nível de ansiedade, 15 segundos desse desenho, não é esse que eu quero, eu troco de tela. E eu procuro outro desenho, e eu procuro outro, e eu não assisto nenhum inteiro, eles passam para outro. O limite de tempo que a atenção deles também fica em relação a alguma coisa, e eles podem consumir absolutamente qualquer coisa a qualquer momento, né? Não existe essa programação comportamental, eu quero dizer. E isso, teoricamente, deveria diminuir a ansiedade deles, né? Porque, poxa, eu tô acessando, eu tô conseguindo o que eu quero. Mas as possibilidades são muito maiores do que a minha capacidade de consumo, né? Sempre vai haver mais possibilidades do que aquilo que eu consigo consumir. Eles não têm essa consciência, tá? Mas na prática, esse comportamento vai reagindo. Nós somos da geração, eu pelo menos sou da geração que as coisas
não funcionavam. A gente ainda era da geração que as coisas davam errado. Você andava de carro, o carro quebrava. Você comprava a televisão chiava, não entrava no canal. Você punha o disco não tocava porque riscou. Tudo não funcionava pela metade. Então a gente tinha que lidar com essa frustração, com esse revés, frustração. Hoje é impossível. Nós sabíamos, ao menos, né, quem viveu aí a década de 80, eu vivi um pouco ainda a década de 90, nessa transição, né? Então, assim, era analógica, era uma época analógica, né? Você tinha lá a televisão de tubo, você não tinha controle remoto, você tinha que se levantar e trocar o canal, né? Você via lá um programa de televisão, então para concorrer a algum prêmio, você enviava uma carta, você tinha que ir até escrever a carta, ir até o correio, a banca, selar a carta, enviar a carta, esperar a resposta. Demoravam, né, dias para ter essa resposta. Então a gente era treinado a esperar também, né, a ter paciência. E com a vinda, né, a era digital, isso basicamente esse treinamento natural se perdeu. Perdeu, né? E tudo acelerou. Né? A gente sente que está tudo muito acelerado. Os processos, né? Não tem processo. Início, fim, satisfação ou não, mas esse processo não é vivenciado. Né? Esse acelerou, tem uma coisa interessante. Em parte, o mundo acelerou por causa de produtividade. Precisamos produzir mais porque a população cresceu, então precisamos produzir. A cultura das empresas, né, ficou dessa forma. Então, se você rendeu 10 hoje, o mês que vem você tem que render 12, depois 14, depois 16, nunca menos. Mas isso tem um limite, né? E isso se transpôs para fora da área profissional. Então, para jogar bola é um problema. Andar de bicicleta é um problema por causa disso. Frustração, ansiedade, falta de compreensão, não pode ter revés ou algo que te contrarie, né? Onde vai parar isso? Onde vai parar? Desenho animado. Já foi documentado que os desenhos animados eles têm uma quantidade de frames por segundo ou por minuto, seja lá qual for a medida. Os desenhos hoje eles não ficam mais que 2, 3 segundos um quadro, ele já muda. Então a televisão fica louca com o desenho animado. Né, o tempo todo. Antigamente era o desenho, o personagem mexia, conversava, andava, você ficava no mesmo cenário no desenho. Hoje o desenho muda completamente a cada 1, 2, 3 segundos. Isso estimula demais, né? E junto com a tecnologia veio também o excesso de exposição a estímulo luminoso, né? Então, as pessoas acabam também de dormir mais tarde, o tempo todo com essa tela, esse estímulo visual luminoso, né, no sistema visual. Isso diminui a liberação de melatonina, né, que é um hormônio natural precursor, né, do sono. Daí eu jogo no emocional. As pessoas dormiam melhor. Jogo no emocional da criança. Falo, se não dormir, você não vai crescer. Você quer ficar pequenininho? É uma boa estratégia. Então, daí vamos parar. Ainda tem um certo diálogo, né? A gente tenta jogar no emocional. Desculpa te falar. E muitas vezes esses distúrbios, eu vou falar de distúrbio mental, né? Seja qual for. Ele começa a se instalar devagar, aos poucos, né? E como é que uma família percebe isso em casa? Quem não é profissional da saúde? Como é que o que começa a acontecer com um paciente que esteja com alguma alteração? Perde o sono, perde a fome? O que acontece? Que é comum? É bom, né, ficar atento a mudanças do comportamento, né? Então, exemplos assim, o isolamento, né? Perder o interesse por determinados assuntos que antes tinha interesse ou prazer. No caso de uma criança, de um jovem, né, assim, Léo? né? Até a comida, né? Para de comer, se isola, fica no quarto. Quer dizer, uma pessoa começa a desviar do padrão comportamental dela mesma. Isso. Às vezes a escola tem ajudado muito. Encaminhado muito, né? Sim. Tanto a psicólogo quanto no começo, quando a mãe não aceita, você vê que não é só psicológico, mas eu mando primeiro para psicóloga. Depois a escola é um excelente termômetro, ajudam, né? Excelente padrão. Os professores, como estão acostumados ali a lidar com várias crianças e alunos, né? Então elas conseguem perceber quando um ou outro destoa da sua normalidade.
A escola está mais atenta a esse tipo de problema hoje? Eu acredito que sim. Parece né? que sim, Claro. viu? Então, Eu sinto isso. Eu peço bastante relatório, eles dão o relatório final, assim, ó, de tal época, tal época ele já melhorou, o que está acontecendo? Até pergunta, né, se está tomando Até alguma mesmo medicação. as próprias terapia. crianças estão mais inclusivas, assim, né? Eles têm coleguinhas, assim, com algum probleminha, então eles já não fazem uma diferenciação, não fazem bullying, embora o bullying, o cyberbullying ainda exista, né? Mas já é bem mais acomodado ali no ambiente escolar. Uhum. Isso também é bom, assim. Aí, se for pensar na quantidade de horas que uma criança fica no mesmo ambiente, considerando a organização das famílias hoje, é possível que ela tenha um adulto dentro da escola que está passando mais tempo com ela, mais tempo em horas úteis ali, é onde ela está produzindo alguma coisa, do que às vezes a própria família, o pai ou a mãe, que pode ter uma carga de horário, uma carga de trabalho excessiva, ou que essa família se encontra quanto tempo por dia, né? Então, para observar de fato o comportamento dessa criança, ou conhece essa criança em momentos ali muito específicos do dia. É no final do dia, na hora do jantar. A escola, ela pega ali um período de tempo considerável, né? E ela vai vendo o desenvolver dessa... Imagina uma criança que ela tá rendendo, ela tá produzindo, ok, na escola, 6 meses. Aí chega lá em setembro, ela tem um prejuízo muito grande, uma alteração de comportamento muito importante. Eu acredito que a escola vai ter mais condições de perceber essa mudança mais rápido do que às vezes a própria família, né? Sim, que tá... e às vezes, não sei, né, Aline, assim, pegando o gancho, que nem aconteceu hoje comigo, é a perda de um cachorro, que mudou totalmente o humor. Eventos específicos, a avó, a bisavó que morava junto, que ela ajudava a cuidar, que faleceu. Sim. Pega a menina, hoje veio com sudorese em mãos e tristeza, dor de cabeça, né? Que eu acho um fator importante também da gente Perguntar, salientar né? para os pacientes, né? Perguntar, pesquisar. Eu tô percebendo que eu tô tendo uma variação de humor importante. Sabe, eu tô mais deprimido. Tá. Tem algum evento específico que aconteceu aí há um mês? Você pode jogar uma janela de tempo. Uma coisa ele fala assim, sofri uma perda significativa. Aconteceu alguma coisa muito importante. E pode ser até positiva, a gente pensa só no negativo, mas pode ser alguma coisa muito espetacular, vai ter uma festa, 15 alguma anos. coisa, 15 anos. E outra coisa ele falar, não está acontecendo absolutamente nada no meu cotidiano. A minha família está funcionando ok, está tudo dentro do padrão, do esperado, e eu tô sentindo uma mudança expressiva de humor. Tô me sentindo mais deprimido. São indicadores que aí a gente tem que começar a entender e olhar de perto também. É mais né? comum a pessoa se auto-perceber que está tendo alguma alteração, é mais comum ela não perceber? O que acontece mais na percepção de vocês? Eu não... A própria pessoa perceber que ela não está bem. Mais a família. A família. É difícil, Tá. né? Às vezes o adolescente relata algumas coisas, mas é muito difícil. Na minha área, Mas os adultos, né? assim, normalmente isso é o próprio adulto, mas tem uma minoria dos casos que sim, é o familiar que por sugestão do familiar ou de outro profissional, né, ou mesmo do profissional que ele já acompanha, no caso, um psicólogo, uma psicóloga, que ele acaba chegando ao consultório. E às vezes vem, é menos comum, né, mas ainda acontece. Depois da consulta, falar, nossa, mas era isso? Eu achei que você fosse me internar, né? Fala assim no ar de brincadeira, mas realmente pensou assim, né? Ou não imaginava, talvez, que fosse prescrever uma medicação super forte, que ia deixar a pessoa sonolenta ou dopada, né? Ainda tem esses pequenos conceitos, assim, que aos poucos estão sendo perdidos. Existe ainda... eu também tenho um conceito muito simplista sobre a doença mental. Da mesma forma que a medicina descobriu que você é hipertenso porque você não produz uma substância, um elemento químico no seu sangue, que isso vai fazer falta. Você é diabético pelo mesmo motivo, você não produz uma certa substância. Descobriu-se que no âmbito do cérebro, do funcionamento cerebral, ele também não produz diversas substâncias e a falta de cada uma delas causa um distúrbio diferente. Mas eu vejo ainda, até em pessoas jovens, é lógico que é mais comum isso nas pessoas mais velhas,
elas não entendem a doença mental assim. Ainda tem muito preconceito, tem muito negacionismo. Ô, você tá me encaminhando pro psiquiatra, acha que eu sou louco? Como se fosse algo assim... Como se ser quase louco subjetivo, fosse uma né? coisa Quase. do outro mundo, né? É o conceito de louco, né? Não tem nada a ver. Mas, poxa vida, a pessoa pode ter um vício, pode ter uma insônia, ela pode ter queda da... Estima-se que 30% da capacidade trabalhista no mundo esteja comprometida por causa de depressão subclínica. Realmente. A pessoa não sabe que está assim, a família não desconfia e nunca foi no psiquiatra. Sim. Nunca foi no profissional de saúde mental. 30% da capacidade do planeta. Capacidade trabalhista. Né? Laboral do Isso planeta. é muito falado mesmo. Né? Que gera um grande número de afastamentos, né? Sim. E uma E coisa às vezes nem interessante- afastar. Eu produzia X dentro de um dia, eu estou produzindo metade. Ô, Nelma, e assim, uma dúvida. coisa, até no começo eu tava achando meio estranho, mas agora eu tô vendo bastante casos. A dermatologia tá encaminhando para psiquiatria Olha. muitos casos, tanto de pele, prurido, né, alopécia, né, queda de cabelo, assim, de crianças, por causa da Físicas, somáticas, por causa de uma separação. a origem de uma doença né? mental. É, uma doença mental, uma depressão, tudo Isso mostra cada Então, vez mais que corpo e mente estão ligados, né? Uhum. Eu Então- achava até um exagero no começo, agora eu vejo que não, e Não é, melhora mesmo. A asma também. Você consegue, infância. através de alterações emocionais, produzir sintomas físicos, né? Então, por exemplo, ansiedade, você pode ter taquicardia, falta de ar, Uhum. né? Muitos outros sintomas físicos, dores, né? Sintomas dermatológicos. Então, é possível produzir sintomas de todos os sistemas do corpo com a mente. Uhum. Existe. Eu não consigo imaginar uma resposta dessa. Existe um momento, um certo grau de alteração. É difícil medir coisas em doença mental, né? Que a pessoa precisa procurar ajuda. Existe algum parâmetro? Não, né? O Difícil, parâmetro é justamente a funcionalidade. Quando começa a ter algum tipo de prejuízo funcional, seja uma queda de rendimento, onde se produzia mais, agora menos, né? É um sinal de alerta. Então, Uma obesidade infantil absurda. Obesidade infantil. Absurda, que não consegue subir degrau. Tá, 1 degrau, 2, já fica... tá. Não dá, né? Sim. Eu tive um caso hoje. isso pode estar ligado a problemas emocionais. Aham. né? E esse nível de sustentação, vamos colocar, que esse sujeito... Porque você pode ser meu familiar, você está olhando de fora, você pode dimensionar isso como algo... Não, tá tudo bem. E eu que estou dentro do sintoma, posso estar equalizada numa outra régua e falando, não, isso tá doendo mais do que parecia doer, mesmo emocionalmente, né? Então, essa análise também é muito subjetiva, né? E nesse sentido, eu acho muito interessante a diferenciação do paciente que chega no consultório lá particular, onde eu atendo, e o paciente dentro do nosso ambulatório. É muito comum o paciente de dentro do serviço, lá no NAS, por exemplo, ele já passou por um médico porque ele já foi 3 vezes no PA com a pressão alterada, ou ele tá com uma queixa de uma dor estomacal que não passa, aí faz os exames e não se detecta nada, e aí começa a se pensar em algo que pode ser emocional. Então ele vem para o serviço de psicologia, e eu leio todas as triagens, né? Todos os pacientes novos passam, né, pelo nosso olhar. É muito alto a incidência de indicação de médicos aonde ele foi justamente por sintomas físicos. E nem ele sabe o que a psicologia poderia fazer para ajudar nesse sentido. Um paciente que chega no consultório, ele chega num outro nível de consciência. Normalmente, quando ele procura, ou ele já testou outras coisas, ou ele tem um nível maior mesmo de consciência do que significa saúde mental, ou o que a psicoterapia pode fazer. Eu falo que dentro do serviço, muitas vezes a gente tem que construir com eles uma consciência da própria condição de sofrimento que eles não têm consciência que eles
Que volta um pouquinho no que a gente estava falando agora há pouco, Sim, né? sim. Dessa conscientização de como o emocional pode estar produzindo algo físico, né? Se eu fosse fazer uma pergunta para vocês, para esclarecer o pessoal que assiste a gente, ficarem atentos em casa, nos adultos e nas crianças, quais são os problemas mentais mais comuns que vocês encontram no dia a dia, na prática? E quais são os sintomas que eles produzem para as pessoas poderem ficar de olho ou atentas a um possível caso na família? Comissão de adultos. Os transtornos de ansiedade, depressão seriam assim, de frente os mais comuns, né? Então, só para você ter uma ideia, o Brasil é o país no mundo com o maior número de casos de transtornos de ansiedade. Puxa vida, Então, o que será, hein? A pediatria também tá bem, O que será, né? bem alta. E o autismo, né? Crescendo muito, muito. Também. Assim, eu tô fazendo pós em autismo, né? Tô terminando agora. E assim, tem duas... o Lucelmo fala 1/31. E ontem a outra da Unifesp falou 1/36, que ela acha que algumas coisas estão muito diagnosticadas, né? Mas mesmo assim, 1/36 É muita pacientes, coisa. né? A última... 1/31 é muito alto. A incidência era 1/150. A última estatística que eu vi, trabalhando em consultoria, era 1/32. E ninguém explica o porquê, né? Não. Ninguém explica o porquê. O alimento, genética... Ninguém adivinhou essa Não, ainda não sabemos. charada ainda, né? As próprias relações, né? Como que as famílias estão recebendo hoje os bebês? Eu falo nesse vínculo mesmo, desde o momento da Concepção. concepção, do nascimento, toda a pressão do que significa hoje ter um filho, né? Porque as pacientes minhas de consultório falam, gente, eu não vou ter filho não, porque do jeito que tá preconizado hoje o que significa ser mãe, ter que fazer, sabe, todas as fotos, todos os aparatos, e você ter que ter todas as respostas, e você não poder ser uma mãe que sente ansiedade ou que tem dúvida, eu não quero ter filho. A gente já tá ouvindo isso no consultório. Sim, isso é um mau sinal, né? Isso é um mau Isso é um mau sinal. É. A sociedade não está sabendo lidar com esse tipo de coisa. Nos adultos está aumentando muito casos de depressão, de ansiedade, de obesidade, de origem mental. Eles acreditam que a As obesidade crianças- vai também decolar, né? vai Que nós vamos decolar. As crianças, Vamos. em crianças também, mais ou menos a Sim. mesma incidência de doenças do adulto. Sim. Que basicamente, quando ela se manifesta de forma muito lenta, é difícil detectar no começo. A não ser que você percebe uma alteração do comportamento padrão daquela pessoa, ou falta de produtividade, no caso de um adulto. Produtividade em criança também, no caso de estudar, né? Alteração de fome, para de comer ou come demais. Come demais, sim. Isso. Né? Tem mais alguma coisa para... A hiperatividade, hiperatividade. né? O TDAH, ou déficit de Tá agitado atenção, aquela demais. criança que não faz nada, Tá. não tem ânimo pra nada, força pra Algumas nada. crianças começam a ter enurese também, né? Enurese Perda, noturno. Xixi noturno. Tá. A gente começa a fazer xixi na cama, Xixi na cama. que já não fazia mais. Tá. Isso também é um sinal. E acontece em crianças algumas mães falam, né? A regressão da idade mental. A criança começa a se comportar de novo como um nenenzinho, ou quase isso. Sim, Também é um Tem sintoma bastante. Isso até como é um mecanismo, acho que até de defesa, né? De retraimento, né? A psicologia, principalmente a psicanálise, né, vai falar que a criança está propensa a entrar num quadro assim quando algum sofrimento emocional está presente. Então, ou é um irmão que chegou, ou alguma coisa importante está acontecendo na família ou na escola. Então, o que o Freud já dizia? Nós sempre retornamos, mediante algo que nos faz sofrer, a gente sempre vai regredir a uma condição anterior onde a gente se sentia seguro. Então, não é uma simples regressão no sentido de, eu quero aparecer, vou usar chupeta de novo. Ele fala que é algo muito mais complexo do que esse Quero visual. voltar naquele estágio que eu estava. Onde eu me sentia amparado, onde eu me sentia cuidado, onde eu me sentia seguro. Essa fase que eu estou experimentando nesse momento está me parecendo amedrontadora, então eu volto a uma condição anterior. Isso, e pode acontecer até com adulto também. Sim. Quando está passando por um processo de adoecimento físico, inclusive, né? Mais intenso, no sentido dessa regressão, no sentido até de ser cuidado do outro. Sim. Onde entra
Várias secretarias de segurança de vários estados do nosso país estavam discutindo um tempo atrás, entre seus líderes, uma preocupação muito grande de suicídio. Um índice crescente de suicídio. Parte desse índice é devido ao uso de drogas, mas não é a maioria. Estava realmente sendo detectado um aumento de suicídio de forma geral, global. Onde entra o suicídio nessa história, gente? O que vocês acham disso? Eu tô pegando meninas mais. Meninas? Mais meninas, né, Léo? Você também? Adolescente. É isso. Mais meninas do que meninos? Não sei. Existe essa estatística, né? Né? As mulheres tentam mais, mas os homens são mais letais. Isso, os homens são mais... Isso que eu falei, mais Tá. letais. Eu falei as meninas, mas as mulheres, de modo geral. É. Né? Tá. E qualquer jeito, né, Léo? Por excesso de medicamentos, às vezes até que alguém da família toma, ela pode não estar sendo medicada ainda, não procurou ajuda, mas alguém da família usa algum medicamento, eu falo, gente, esconde, guarda no lugar reservado, principalmente se a gente tem essa hipótese, né? É um fator de risco que é modificável, né? Você tira ele, né? Acesso a meios letais. Fora e produtos de limpeza, eles usam muito. E por que vocês acham que aumentou o índice de suicídio? Porque eu não sei se vocês conseguem explicar a mente de um potencial suicida. A gente não consegue imaginar o grau de desequilíbrio ou de... parece que ele quer fugir dos problemas, né? Bom, eu vou dar fim à minha vida porque aí eu fico livre de tudo, né? Ou é algo mais complexo que isso, eu não sei se isso já foi explicado ou não por alguém, mas por que está aumentando tanto? A sociedade está pressionando? O que está acontecendo? O que vocês acham que pode estar acontecendo? Eu vou trazer, não quero colocar isso como causa específica, porque Sim, claro. Isso cabe muitas coisas, mas um dos dados de uma última pós que eu fiz traz uma análise, inclusive histórica, que está relativamente recente o declínio até das próprias concepções religiosas, sabe, daquela coisa mais estruturada mesmo da igreja, não que não existam pessoas religiosas, mas ao mesmo tempo que você vê o aumento do número de divórcios, também vem aumentando, né? Exponencialmente. Então, são indicadores ali que a antiga família tradicional brasileira, dentro daqueles parâmetros que as pessoas não se separavam, as pessoas tinham comportamentos muito específicos que não saíam... tentavam até o último esforço, né? E que não significa que elas não estavam em sofrimento mental. Sim. Né? Então, assim, algumas quebras aí de alguns paradigmas, eles vêm se apressando. Então, essa liberdade de comportamento, né? Essa liberdade de você poder bancar mesmo, essa emancipação feminina. Então, eu acho que quando você faz uma análise histórica, essas coisas caminham um pouco junto, né? Então, começa a dar indicadores de que pode ter alguma coisa a ver, inclusive, com essa concepção. Quando você pensa na religião, é a coisa mais impensável, né? Pensar em dar fim na própria vida. Mas as pessoas estão cada vez menos adeptas, né? A estruturas religiosas. Qualquer... Sim. Né? Qualquer religião. Então, por favor, não estou colocando como causa, Sim. mas eu acho que dá pra gente colocar uma provocação. É um fator. Eu acho que a fatores. ansiedade aumentou muito, o excesso de tela, né? O excesso de... Não tem mais contato humano quase. Eu falo para eles, vocês não se conhecem, não olham nos olhos. Eu olho para mim, eu fico assim, ó, tô falando, olha para mim, porque eles ficam... Parece que sempre fugindo, vai olhar, perdendo essa criança... habilidade, né, de socialização, de comunicação, né, de conversar com o outro até para se desabafar, né. Tanto no consultório quanto no NAS, o Léo sabe que eu sou meio crica, daí eu pus um monte de lápis de cor, desenho para eles pintarem e coloco as coisas também no consultório, Lego, então livrinho assim com coisas para eles mexerem. Espera um pouquinho, daqui a pouco você pega o celular, pega aqui ó, essa lata, daí pus dente, pus cápsula, bonequinho, tudo numa lata, vai brincando aí, sabe? Pra sair um pouco da tela. Pra vir pro real, né? Sair do... porque ele só fica o tempo todo Eu pedindo. vejo famílias ou casais no restaurante, cada um com seu celular. Famílias com 2, 3 filhos, cada um o seu. Saiu para almoçar e não conversam.
Casal também, eu vejo, e não é de vez em quando, tá muito comum. Corriqueiro. Né? E aí uma outra provocação, né, que em algumas literaturas trazem é que a informação melhorou muito. Então, os meios de comunicação, o bebê já tá com o tablet na mão, vocês devem estar cansados de ver isso. Sim, para comer, né? Ai, ele só come com o tablet. Então, a velocidade, a Absurdo. qualidade da informação tá num nível absurdo. E ok, tudo bem, eu acho que essa não é a questão. A comunicação, ela não tá acompanhando a velocidade da informação. As pessoas elas estão se comunicando menos, de forma menos eficiente, elas estão se sentindo mais sozinhas, Sim. em meio a 1 milhão de amigos virtuais, mas a criança, se você falar realmente com quem que ela convive, com quem que ela troca, ou mesmo adulto, quem que é seu amigo hoje, que você tiver naquele dia, você vai ligar pra quem hoje pra ir tomar um café? Ah, não sei. Porque quem eu converso mesmo todo dia mora, sei lá, no Rio de Janeiro. Então, assim, a informação tá legal, mas a comunicação, ela não tá contato. Conversando aí com essa velocidade. É uma falsa percepção, né? De estar na relação com o outro, né? Então, esses indicadores, eles podem estar, eu acredito que estão até subnotificados, tá? Em nível de suicídio ou de sofrimento mental. E a gente continua sem explicar por que do suicídio, né? Tanto suicídio. Ainda não dá para chegar numa conclusão ainda, né? E a pessoa que é suicida ou potencialmente suicida, ela apresenta sinais antes que daria para dar uma detectada em eu casa? acho que o que a gente falou no comecinho aqui de alguma coisa que se assim, trancar nossa, no quarto, muito tempo sem isolamento. Porque também muitos casos estão ligados a problemas de ansiedade, de depressão, ou uso de substâncias, né? Mesmo, às vezes, o alcoolismo em excesso patológico. E acredita-se que, assim, por cada suicídio, né? Cada morte por suicídio, a pessoa tenha tentado, então, 20 vezes, às vezes, né? Então, normalmente, ela tem um histórico já, né? De tentativas prévias. Então, pode ser que não tenha dado um sinal naquele momento, mas vinha apresentando sinais. E mudanças, obviamente, mudanças abruptas de humor, né, com rompantes de agressividade, impulsividade, são sinais que trazem um alerta maior. Porque nem sempre realmente a pessoa vai pedir ajuda. Né? Mas é importante falar sobre o assunto, porque aí você vai desmistificando também, né? Eu acho que o assunto ele tem que ser discutido. Até mesmo para haver um esclarecimento real da coisa. E a conscientização traz, muitas vezes, a prevenção. Você, né, detecta o problema muito mais cedo e evita um evento catastrófico, que seja qual for. Né? E... Bom, e se eu fosse fazer uma receita para aconselhar um paciente meu para ter uma saúde mental em ordem? A física eu sei. Vai fazer exercício físico, vai dormir, vai comer direito, vai comer carboidrato, vai comer gordura, blá, 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 blá. E aí a mental? Que receitinha de bolo eu daria para todo mundo? Pelo menos para começar, né? Para empurrar todo mundo. Eu acho que é isso que você falou. Parar um pouco, gente. Parar. Vamos desacelera, parar para. Desacelera. Vamos pro mato, né? Vamos caminhar no chão. Eu costumo pé no chão, dizer assim, é uma balança, pescar. né? Então a gente tem que manter essa balança em equilíbrio, né? A vida pessoal, a vida familiar e o trabalho, né? E manter essa balança sempre em equilíbrio. Então, se um lado está pesando mais que o outro, a gente precisa ver o que precisa ser retirado e aumentado, né? de atenção na outra área. Cuidar mais de si, cuidar mais da família, cuidar do trabalho, mas não sobrecarregar muito, né, com assuntos. Em teoria de administração, você fala muitas vezes das 5 saúdes, né? A saúde física, a saúde mental, a saúde financeira, a saúde familiar e a saúde religiosa. Essas 5 saúdes têm que estar em equilíbrio, igualmente, pesando igual. Você não pode se dedicar a 80% à religião e deixar o resto de lado. E assim por diante.
Não posso pensar só em dinheiro e esquecer da família, né? E eu acho que então a saúde mental cai num desses itens, né? Sim. Mas eu acho que está sendo deixada de lado. A saúde mental, eu acho que as pessoas, ou porque não aceitam, ou porque ainda é um problema que não é devidamente esclarecido e discutido em sociedade. Então as pessoas não sabem que existe, ou acham que não sabem, ou acham que não existe, né? Ou se existe não acreditam naquilo, né? Por isso que eu falo dessa receitinha. O que a gente faz para ficar pra gente não ter, que nem os antigos falam, pra gente não ter problema de cabeça, né? Eu acho que até o conceito de psicoeducação, que a gente vem utilizando um pouco mais, a escola está mais atenta, né? Tentar chegar mais cedo para que esse paciente já não chegue precisando da ajuda no tamanho, onde ele já está comprometido, ele já não está tão produtivo. Tentar fazer um trabalho de conscientização até dele se perceber, né? Eu falo que mesmo os adultos, às vezes a gente tem que usar o baralho das emoções tal qual como com as crianças, sabe? Saber reconhecer quando eu tô com raiva, saber reconhecer quando eu tô cansado, diferenciar a raiva de angústia, porque cai numas palavras-chave, né? Até quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade é um dos grandes transtornos. Aí eles chegam no consultório, eu quero parar de sentir ansiedade. Não é por aí, não é possível. A gente... Eu adoraria não ficar ansioso para nada. Né? Exato. Então, mas se eu soubesse como... Exato. Então, um certo grau de ansiedade é o que nos bota em movimento, é aquilo que eu ainda tenho que conquistar, né? Mas essa psicoeducação de falar até quando a ansiedade é o que me faz humano, que eu preciso sentir medo, senão eu enfio a mão na boca do leão, eu não olho para atravessar a rua, né? Então, o quanto, né? O quanto é medo, o quanto é raiva, o quanto é angústia, o quanto é saudade. Quantos pacientes chegam no consultório, né? Com essa questão de passei por um evento muito importante e eu queria não estar sofrendo. Não tem como. O sofrimento, ele é proporcional, é um mecanismo de defesa, como se fosse uma febre, né? Nós olhamos muito para as sensações e para os sintomas também como sintoma, literalmente como sintoma, e não como doença. Então, a ansiedade, ela pode ser um comportamento ali que a gente está observando, que pode estar mascarando questões aí psíquicas muito maiores, que a medicação vai ajudar a regular, e a gente tem que trabalhar com a medicação, mas se esse paciente não fuçar lá no guarda-roupa dele para ver da onde que está vindo isso, a origem daquilo. A origem, ele vai trocar de sintoma e daqui a pouco ele não vai estar só com ansiedade, daqui a pouco ele vai estar com pânico. Então ele vai subindo aí, né? Vai um nível gradual aí desses sintomas, e reconhecer essas sensações eu acho essencial. Poder falar mais sobre o que a gente sente, né? E essa falta de capacidade de lidar com o revés, principalmente dos jovens, como trabalhar isso com eles, hein? Como trabalhar? É na escola, é na família? Acho que é um pouquinho de cada. pouquinho de Como cada. a gente fala, né, das terapias. Se você fizer só a terapia ABA, por exemplo, né, nos nossos pacientes autistas, e não fizer nada em casa, não vai adiantar nada. O ABA vai ser jogado fora, praticamente. 1 hora, né, por semana, 1 hora por dia, 5 horas, então, né, 5, 10 horas. E depois, os pais têm que continuar, né? Ele existe fora desse contexto, né? Esse contexto, ele precisa estar conversando em todos os contextos, né, que ele pertence, não só no ambulatório, né? Eu perguntei desse negócio de frustração, porque eu estou vendo muito em jovens, né, muito em adolescentes, e eu percebi uma tendência, muitos deles, eles têm praticamente o seu psicólogo, o seu psiquiatra de colo. Eu vou fazer tal coisa, deixa eu perguntar. Verdade. Já tá assim. Peraí que eu preciso falar com ele antes de decidir, sabe? E isso me chamou muito a atenção, que eu não vi isso uma vez só, não. Quer dizer, tá sendo criada uma dependência, né? Isso é importante, né? Ser trabalhado, essa autonomia que cada um deve possuir, né? Até para o seu desenvolvimento na vida adulta, tomada de decisões, capacidade de planejamento e controle de impulsos, né? Porque o ser humano, ele é bombardeado por emoções o tempo todo, né? Faz parte da nossa vivência, assim como a Aline mencionou.
Assim como a nossa pressão arterial, nossa frequência cardíaca, nossa respiração, ela oscila ao longo do dia, nossa emoção também, né? Então é normal sentir raiva, alegria, tristeza, ansiedade, mas saber lidar com essas emoções, então, também é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né? E a juventude já é por si só uma fase em que os adolescentes, eles, por sua natureza, né, de descobrir, tem esse impulso natural, né, de testar o novo, né? Mas é uma fase que os pais precisam ficar atentos também, né? Impulsivos, né? São mais impulsivos. Para que Um trabalho de blindagem, eu imagino que seria uma boa estratégia preventiva para você ter distúrbios mentais. Blindagem do sistema atual que a sociedade funciona. É pressão no trabalho, é pressão dos amigos, é por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, por que você não é desse jeito, por que você não é daquele jeito, por que você não passou no vestibular da primeira vez, sabe? Por que você não conseguiu um emprego depois de um mês de formado ainda, sabe? Tem gente que tem isso natural. Dela mesmo, da pessoa. Ela simplesmente não se abala com esse tipo de coisa. E vai tocando a vida numa boa. Você vai viver longamente, né? Vai muito. Mas não é a maioria, né? Aí você enxerga, eu vejo nessa faixa aí do vestibular, você começa a ver 2 grandes grupos. Aqueles que estão enlouquecidos, que precisa dar conta e vai dar conta a qualquer custo e vai ligar para o psicólogo e vai tomar medicação e tá desesperado, muito sintomático. E a outra metade tá assim, tá difícil, deixa pra lá. Sabe, tá desistindo antes de começar. Então essa, eu acho que é uma preocupação crescente. O desistir também é outro extremo, né? Sim, é um outro extremo. Tipo, tá difícil demais, quer Eu não saber? tô dizendo aquele que tentou bastante, foi no limite dele, aí ele é um resignado. Não deu. Sim. Dessa vez não deu, tá bom. Não, nós estamos falando do que nem tentou. Pensar pra próxima. Aquele que já fugiu antes. Sim. Que ele tá olhando quem tá lá na frente, vamos olhar pra esses pais que vão estar ali mais ou menos na casa dos 45, 50, eu tô jogando mais ou menos uma faixa etária. Tá olhando para esses pais trabalhando 14 horas por dia, falando que não gosta do que faz e que talvez tenha feito os enfrentamentos lá naquela fase. Não, eu fiz a faculdade que eu quis e todo mundo... Eles estão, não, isso aí não me interessa. Coisa que eu vejo muito nos jovens. Eu sou rodeado de jovens, né? Tenho 4 filhos adolescentes, então imagina. E a gente recebe todo mundo em casa, as turmas, né? Procrastinação. Eles são altamente procrastinadores. Vou deixar tudo para depois. Não, isso é uma fuga? Isso é um distúrbio mental? Para começar, é uma pergunta minha, não sei. Seria? Não. Pode ser até um sintoma de algum problema, sim, mas procrastino tudo. Acredito que é mais uma maneira de comportamento atual. Eu chutaria como um hábito. Eu teria mais de lidar com a situação. Um hábito comportamental, né? A consciência que eles têm hoje, que você pode perguntar qualquer coisa para eles. Você sabe, coisa idiota, tá? Você sabe a distância daqui até tal lugar? Quantas horas demora para chegar em Campinas? Você sabe? Eles vão falar, sei. Só que eu sei, mas não sei. Puxar esse HD externo. Sei daqui a pouco. Sei daqui a pouco te fala. Como se fosse uma extensão da própria consciência. Isso que começa a levantar alguns indicadores aí. A dependência disso aqui é um problema também, né? Porque a gente se torna um preguiçoso mental. Eu acredito, não estou defendendo a minha geração, não. Minha geração, ela usa isso aqui como ferramenta. Sim. Só que a gente teve que aprender a canseira da tabuada, teve que aprender preposições em ordem alfabética, aquela canseira que a gente tinha, que eles não têm mais hoje, né? Eu acho que a gente usa como ferramenta mesmo sem causar dependência. Eu vivo 24 horas sem celular, viu? Eu vivo. Que bom. É raridade. É possível. Eu consigo viver 24 horas sem celular. Mas quando eu não levo, às vezes meu filho liga pro pai e fala pra mãe atender. Fala pra mãe olhar o celular. Em casa, uma vez a internet deu um problema, ficou acho que 5 dias sem internet em casa. Nossa.
Nossa, imagina. Parecia a Terceira Guerra Mundial. Eu imagino. Uma coisa de louco. Essa extensão Tamanha da... dependência. Uhum. Né? E ainda aqui em casa a gente trabalha muito. Eu e minha esposa, a gente trabalha da moda antiga. Vamos jogar bola, vamos conversar, vamos ter contato. Tira essa tela daí, sai dessa cama, sai dessa cadeira. Uhum. E as famílias mais novas já não trabalham mais esse tipo de coisa. Né? As relações reais, elas exigem interações reais, né? Então, a gente, quando você vai olhar para a criança, você tem que olhar para a família toda. Uhum. A criança, ela pode ser o fiel depositário ali de um sintoma, mas ele nunca é exclusivo, né? Ele tem toda uma trama ali que mantém ou que está atravessando esse comportamento, né? E essa que é a dificuldade de quando você vai atender quem chega para o ambulatório do infantil. A gente está cansado de ver que se não tiver uma estratégia também ali com os pais numa psicoeducação, para esses pais entenderem também o que significa aquele comportamento e que está todo mundo ali atuando junto, você não vai ver resultado na criança, né? Porque eu acho que a gente precisava pensar numa estratégia de prevenção desse tipo de problema, mas também uma estratégia de como criar mentes fortes, né? Como você criar... O que é uma mente forte? É a pessoa que não se abala com qualquer coisa, é a pessoa que sabe lidar com as emoções, com as frustrações, com os revés, sabe lidar com situações difíceis com mais calma, né? Não sei se existe alguma sociedade que faz isso em algum lugar do mundo, algum país que trabalha mais com isso ou não, né? Tradicionalmente, alguém faz isso? Vocês têm conhecimento? Fazer um trabalho de prevenção de doenças mentais. Tem um livro, documentário também interessante, que ele trata daqueles locais do planeta que as pessoas são centenárias, né? Se chamam de zonas azuis. Então eles identificam aí determinados hábitos nessas sociedades que favorecem assim, o bem-estar físico, emocional, mental de um modo geral, e o resultado disso é uma vida mais longeva, né? Eles passam assim às vezes os 100 anos de idade ou chegam lá por volta dos 80, 90 anos com vigor físico, mental, e verifica-se que um dos aspectos identificados é justamente essa vida em comunidade, essa socialização, participar de jogos, de atividades em conjunto, né? Dentre outros fatores, né? Você vê, por exemplo, você falou de negócio de conviver para conversar. Um tempo atrás foi moda no Brasil no narguilé, fumar narguilé, né? E a coisa se distorceu de uma forma que a coisa virou... Mas ninguém foi buscar a origem daquilo, que são as famílias árabes que se reúnem no final do dia para fumar aquilo e para conversar, dividirem os problemas, um aconselhar o outro, eles acreditam que a fumaça leva os males embora, tudo. Ninguém pensou nisso. Não, é legal fazer aquilo, né? E vamos fazer. Ninguém procurou saber o real motivo daquilo. Poderia ser uma coisa muito bem aproveitada, né? Sim. E não foi. E não foi. E o que vocês acham que as escolas deveriam fazer além do que já fazem? Uma coisa vocês falaram, já estão de olho para possíveis alterações, já encaminham para os profissionais respectivos, e tem alguma coisa a mais que a escola possa fazer? Isso é uma queixa, né, que eu ouço de vários adolescentes e que tem uso de vape dentro dos banheiros das escolas. Então, acho que isso poderia ser... Ficar de olho. Ficar mais em cima. Isso eu já vi. A escola dos meus filhos já pegou pesado com essa história aí. Né? Sim. É legal, é cheiroso, não faz mal. E é tudo mentira, né? E faz mal pra terrível, caramba. Né? Pior do que o cigarro normal. Sim. É uma coisa que eu me preocupo bastante. Daí outras drogas, né? Ali no banheiro, sei lá onde. Ficar de olho nisso, Fica mais em cima. Se vocês fossem dar um último recado para quem está ouvindo a gente,
Que conselho vocês dariam para as famílias para ficar de olho em possíveis alterações de doenças mentais num parente, num filho, num irmão, num pai? Que conselho vocês dariam para evitar ou detectar precocemente esses distúrbios? Eu recomendo assim que converse abertamente, né, com os filhos, seja criança, adolescente ou mesmo familiar, adulto, a respeito de saúde mental, caso inclusive perceba alguma alteração, né, que fora do habitual, né, do comportamento habitual daquela pessoa, que aborde um determinado assunto, pergunte, você está bem, aconteceu alguma coisa, né, está precisando conversar com alguém, né, e de repente até sugerir, né, uma consulta com um psicólogo, com um médico que trata a saúde mental, ou com o médico da confiança mesmo, né? Porque às vezes o médico da confiança da pessoa é quem vai fazer a porta de entrada, né? E que não tenham, assim, preconceito de tratar e falar sobre sua vida e tal, porque isso, nós já estamos inseridos nessa realidade e não há como fugir, né? Todo mundo está suscetível, assim, a um sofrimento, né, nessa esfera. Crianças, particularmente. Conselho. Preste atenção nos marcos do desenvolvimento, principalmente. Andar, sentar, falar, engatinhar. Tem que ter. Se não está tendo o marco correto, mais ou menos para a faixa etária, sentar 6 meses, 9 meses, engatinhar 1 ano, começar a andar, 2 anos, falar uma frase. Não faz, não tem tem alteração. Na fala, na fluência da fala, na linguagem, transtorno mental, autismo, alguma coisa, TDAH, né? Vamos atrás, vamos ficar mais abertos e já tratar. Que o que eu vejo muito é que eles fogem, desaparecem do consultório e voltam daqui a 4 anos, você tinha razão. Às vezes pode ser tarde. Você perde o tempo, perde o fio da meada. Intervenções no tempo correto. No tempo correto, as podas neurais, né, que deveriam acontecer. E eu vou deixar sobrar para os jovens, adolescentes. O que você diria para o pessoal em casa? Eu acho não, né? Eu coloco como sugestão que as pessoas se comuniquem mais ao invés de trocar informação. É corriqueiro hoje, amigos virtuais, o qual só se troca memes, né? Eu vivo mandando vídeos para o doutor, né? Piada. Né? Mas é quase que a gente fala disso com banalidade, mas tem pessoas que trocam emojis, trocam piadas e não estão se conversando propriamente, né? Então, falando realmente sobre o que está sentindo, o que está pensando sobre a vida, não é complicado, né? A partir da gente ter uma psicoeducação, a gente entender que essas oscilações de humor são corriqueiras, a gente pode sentir raiva, a gente tem que ver o que a gente faz com base naquilo que a gente está sentindo. Mas está muito distorcido hoje essa concepção, né? De eu assumir que eu sinto raiva, de eu assumir que eu sinto medo. E isso tem atrapalhado muito a profundidade do diálogo, né? Entre as pessoas. A gente só mostra aquilo que está funcionando, só vão as fotos bonitas para os amigos, mas eu não tenho só aqueles momentos, né? Então, trocar essas percepções, apesar do que eu sinto, eu não vou fazer tudo aquilo que eu sinto, mas eu poder assumir e falar com mais tranquilidade, com maior clareza, né? Seja dentro das famílias, seja nas amizades, então tramar um pouco mais essas relações e não sair um pouco da superficialidade, né? Queria agradecer a vocês, Leonardo, Ale, Aline. Eu que agradeço. O assunto não é pouco importante. Não é a primeira vez que a gente discute doença mental aqui e provavelmente não vai ser a última, porque acho que precisa ser um assunto muito discutido, né? E a gente acha que a Unimed acha que isso é uma coisa que tem que trazer para a informação de todos várias vezes. Obrigado pela presença, pelo esclarecimento, pelo aprendizado. Esperamos que a gente tenha contribuído para quem está nos assistindo, né? Sem dúvida. E esse foi mais um programa da Unimed Rio Claro, questão de saúde. Espero que vocês mandem bastante sugestão de novos temas, que compartilhem o nosso programa,
Mande aquelas dúvidas e principalmente deixa aquele joinha pra gente. Obrigado.